A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Como de costume, vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. Agradecemos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Agora faremos, Senhor, a leitura da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção e a Tua cooperação, Pai. Enquanto vamos lendo, meditando, ouvindo a Tua Palavra, que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, libertar, transformar, restaurar, salvar, fazer aquilo que Lhe aprove. É o que nós oramos agora, cremos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Hoje nós faremos a leitura, Mateus 24, do 32 ao 51. Depois nós vamos ler Números, capítulo 28 e o 29. E por último, Cantares, capítulo 8, do versículo 5 ao 14. Se possível, pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura. Vamos lá, vamos iniciar em Mateus 24, a partir do versículo 32. Palavras do Senhor Jesus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Próxima leitura, Números capítulo 28 e o capítulo 29. Números 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, e o aparelharás em oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Porém,
No dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 bezerro. As 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 carneiro. E 1 décima de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, e as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a terça parte de 1 hin para 1 carneiro, e a quarta parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. E no primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, servosão, eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para 1 bezerro e 2 décimas para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo. Se oferecerá isto com a sua libação. E, no 7º dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então, oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite. 3 décimas para 1 bezerro, 2 décimas para 1 carneiro, para cada cordeiro 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, os oferecereis, servosãos, eles sem mancha, com as suas libações. Capítulo 29 de Números. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhuma obra servil fareis, servosão, um dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecerei 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o cordeiro, e 1 décima para o cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, e a sua oferta de manjares, e holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bode, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, servosão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para 1 cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode, para expiação do pecado, além da expiação do pecado, pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações.
Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, de 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros e para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 8º dia tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. A próxima leitura e última, Cantares de Salomão, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5. Cantares de Salomão, capítulo 8, do versículo 5 até o final, versículo 14. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa
por este amor, certamente a desprezariam. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que se acha paz. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon. Entregou essa vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de pratas são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Faze-me, pois também ouvir. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.